prazer estar aqui, é uma enorme emoção falar desse movimento de luta por creche e da CEI de creches, que eu tive o prazer de secretariar. Era o mandato da vereadora Ida Maria, que era um mandato de uma feminista, de liderança popular também, e Maria Malta Campos e Fúvia Rosenberg foram as inspiradoras dessa comissão de inquérito. Então, nós desenhamos essa comissão sob a consultoria, enfim, sob a orientação delas, e foi um evento histórico, porque a gente conseguiu reunir toda a história do movimento de luta por creches da década de 70, seja o movimento de mulheres populares, seja o movimento feminista. E eu acho que a comissão de inquérito ela teve um papel muito importante para organizar o processo de luta e institucionalizar pautas. Então, da série de escutas do movimento de luta da CEI, uma das conclusões que a gente tirou foi de que as crianças, que as políticas públicas, elas desmembravam a criança, né? Eu lembro da imagem, um cuida do braço, outro cuida da cabeça, outro cuida da barriga, cada um está cuidando de uma parte da criança. Então, a ideia da integração da política pública voltada para a criança ficou fortemente registrada como uma das questões de recomendação de políticas públicas. E, em decorrência dessa visão, e pela identidade da liderança. Desculpa, Tereza, desculpa, Diogo, eu não mencionei vocês, né? Mas vocês eram membros da comissão. Desculpa, que eu estou aqui querendo correr. Mas, enfim, uma das consequências desse trabalho foi a visão, primeiro, a visão feminina da liderança da política social e levar para o nível da Constituição de 88 a visão justamente do direito à criança à educação. Isso também foi uma outra conclusão que a CEI trouxe, que o lugar da criança é na creche e a creche como espaço de educação. E, portanto, um espaço de educação que integrasse as políticas de saúde, da assistência, a política também de construção do espaço, foi algo que a gente abordou nessa CEI. Nessa época, também, o movimento de mulheres reivindica e cria o Conselho da Mulher. O Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo foi, acho que, o primeiro conselho a ser criado. Depois tem o Conselho Nacional. E a vereadora Ida Maria, depois que sai da Câmara Municipal, vai para o Conselho Nacional coordenar a comissão de creche do Conselho. E eu, na sequência, substituo ela, e esse é o período da Constituinte. Então, os artigos da Constituinte relacionados ao direito à creche, da mulher trabalhadora. Espera um pouquinho, pessoal. Aqui é o único lugar da sala que dá para ouvir. É verdade. Sentem para cá. Mais longe. Essa caixinha é tão ridícula, mas aqui dá para ouvir, aqui, ó, né? Na frente da caixinha dá para ouvir. Vem para cá, que aqui dá para São ouvir. uns 10 minutos, né? A gente tem que contar uma história. Mas deu para pegar? Integração, política pública integrada, a liderança das mulheres, o Conselho da Condição Feminina, o Conselho Nacional, a comissão de creche nos dois conselhos, a formulação dos artigos 227 da Constituinte, mas também dos artigos relacionados ao direito dos filhos dos trabalhadores. A gente teve... Foi uma consequência dessa comissão especial de inquérito, né? Porque acho que assim, porque a gente conseguiu reunir as vozes populares e toda a história, né? A gente organizou a CEI para escutar tanto as questões físicas, os problemas físicos que tinham, as reclamações eram parede que dava choque, terreno inadequado, íngreme, né? Acesso difícil, tinha algumas questões gritantes que pautaram, então, a questão do espaço físico, a questão da educação, a questão da alimentação, a questão da jornada, a questão de conteúdo e, fundamentalmente, a questão de que a gente olhasse a criança como um ser integral
um ser integrado e que precisava de uma política pública que fosse integrada. Então, esse é um dos resultados que tem reflexo na institucionalização da política pública voltada para a criança. Eu acho assim, o que eu observo é que a conquista do movimento de luta por creche em São Paulo, ela foi única no país todo, né? Quer dizer, a rede que se constituiu aqui foi a única que o país constituiu como uma rede pública de creche. Foram 332, não era isso? E a porcentagem de cobertura, eu sigo acompanhando, eu não estou mais necessariamente vinculada ao tema estritamente, mas eu continuo vendo as cifras, a gente não aumentou muito em porcentagem a cobertura no país como um todo. Então, acho que também é uma coisa interessante da gente observar, a importância incrível do movimento de luta, a legitimidade desse movimento, né? Mulheres, mães trabalhadoras, mulheres, mães feministas, mulheres, mães da periferia, dos bairros centrais. É uma luta que uniu todo mundo e continua unindo. A questão da maternidade né, um tema central na reprodução da sociedade. Essa força, essa legitimidade dessa força é única, é incrível, e eu acho que a gente continua, né, com o tema em segundo nível na sociedade. Quer dizer, a gente ainda não conseguiu colocar esse tema como um tema efetivamente de respeito e direito da sociedade, né? Eu vejo o discurso dos conflitos nas mulheres, que são trabalhadoras, mães, dirigindo negócios, dirigindo empresas, elas continuam com o mesmo discurso que a gente tinha na década de 70. A administração do tempo, me falta tempo, eu acho que eu vou renunciar às coisas. É uma coisa incrível. Eu acho que uma outra coisa que a CI mostrou foi o tempo que leva para a institucionalização de uma política pública, né? Então, assim, não há dúvida do ineditismo do movimento em São Paulo e do que ele conseguiu. E não há dúvida dos momentos históricos que vêm na sequência dos avanços que a gente teve. Então, um outro avanço que a gente teve foi a Secretaria do Menor. A Secretaria do Menor, ela também nasce como consequência da CI de creche, porque o grupo que lutou pela Secretaria do Menor foram as mesmas mulheres que estavam. Então, a Fúvia Rosenberg, a Maria Malta Campos, Ida Maria, Alda Marco Antônio. Éramos mulheres que estávamos envolvidas com esse tema e que aprendemos muito com a CI. A CI, ela nos ensinou muito, né? E aí, exatamente pela posição política em que essas pessoas estavam, a gente foi avançando. Então, a Secretaria do Menor, ela avança com a rede de creche construída, com um projeto arquitetônico ligado ao projeto pedagógico, político-pedagógico da creche. A gente implementa nessa rede de creches que foi desenhada pelo Rui Otaki, né? Primeiro, a escolha da localização das creches, isso era muita visão do Quercia, né, que era o governador na época, de colocar essas creches em lugares, em pontos de visibilidade da sociedade. Então, você tem ele na Radial Leste, tem em vários corredores, na linha do metrô. Então, para ter acesso, depois as creches com aquelas bolas para a gente poder ver as crianças dentro e as crianças poderem ver fora, então também sair do fechado da creche. Espaços abertos, espaços mais dimensionados. Vocês lembram os vidros basculantes das creches dos anos 70? Viram janelas, porta-janelas que se abrem, que as crianças podem engatinhar de dentro para fora. A cozinha sendo integrada, as cozinheiras, as merendeiras sendo integradas no projeto político-pedagógico. Enfim, finalmente, as creches da Secretaria do Menor tiveram a Mayumi como tradutora do plano político-pedagógico para o plano do espaço. E Oi? Isso, a Mayumi Souza Lima, que era uma arquiteta especializada em espaços de educação. E ela fez, então, na Secretaria do Menor, ela traduzia os anseios educativos e pedagógicos da equipe para o que deveria ser o espaço, o projeto arquitetônico que foi depois desenvolvido pelo Rui Otaki.
Então, as creches da Secretaria do Menor, elas concretizaram o sonho da creche como um espaço de educação e um direito da criança pequena. Essa foi a bandeira também resultado dessa SEI de creche, que daí resulta num seminário em 88, em Brasília, no período da Constituinte, em que a gente intitulava Creche, um direito à educação da criança pequena. Tiramos o foco, então, das mulheres, da mulher trabalhadora, e dizendo isso é um direito da criança à educação, e sendo assim, o que isso significa. Então, eu acho que a grande contribuição dessa comissão de inquérito foi ter organizado todas as reivindicações, todas as visões sobre esse equipamento, sobre esse espaço de educação, e ter promovido e projetado isso em outras esferas, e isso está expandido no país. Obrigada. Agradeço a Ana pelo depoimento prestado. Eu quero antecipar que as pessoas que desejarem prestar depoimentos individuais, que podem se inscrever com a Diana. Esses depoimentos eles são tomados individualmente, são registrados por escrito, não é? E é muito importante, então, para poder subsidiar os trabalhos da comissão e detalhar mais aquilo que vocês expuseram aqui, tá certo? Nós vamos dar prosseguimento, então, agora com o tema perseguição a servidores de creches. Eu chamo a Tânia Hamoud. Bom dia, já quase boa tarde, né, para todo mundo. Eu queria dizer que o que eu tenho a trazer como contribuição, né, contribuição que me deixa, na verdade, bastante honrada e feliz de estar podendo fazer, diz respeito ao momento bastante específico, né, mais ou menos de 77, né, Amelinha, 76, 77, até 81, quando eu fui, 77, né, quando eu fui, então, demitida da creche. E a minha demissão, eu acho que ela é um símbolo, na verdade, que evidencia a combatividade, né, que era uma coisa absolutamente gigantesca das pessoas que estavam ali envolvidas, e que eu acho que o testemunho da Maria, da Lourdes, enfim, de todo mundo